Imagine que você tem um boneco ruivo que fala e o nome do seu dono é Andy. Parece familiar, não é? Parece aquele filme que marcou a nossa infância. Só que com uma pequenininha diferença aqui, né? Onde o boneco aqui, além dele falar, ele é um assassino. E eu tô falando do filme O Brinquedo Assassino, lançado lá em 1988, onde nós conhecemos o nosso querido Chuck, que não é um cara legal, que é o nome do boneco nesse filme. E eu assisti o filme pela primeira vez e vou contar aqui pra vocês o que foi que eu achei. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Child's Play. E o filme conta a história aí, né, do Andy, um garotinho aí todo inocente, né, que quer um brinquedo de aniversário, a mãe dele não compra de primeira, ela dá roupa que a criança mais odeia, né, a gente queria era brinquedo, né, a gente queria brincar aqui, quebrar os bonecos e tudo mais. Só que antes de conhecermos o nosso querido Andy, antes nós conhecemos o Charles Lee Ray, que é um assassino aí que estava sendo encurralado pela polícia, e ele acaba indo se esconder numa loja de brinquedos, porque o capanga dele fugiu, né, não olhou nem para trás aí, deixou o cara sozinho, e o cara sabe umas macumbas aí muito doidas, e ele vê o bonequinho lá do cara legal, o nome dele não é Chuck, né, é o cara legal. Como ele já tava morrendo, porque tinha tomado 2 tiros, ele coloca a alma dele dentro do boneco, né, ele faz um ritual lá, né, uma macumba lá muito doida, e cai um raio na mesma hora, e aí a alma dele é transferida pro corpo do boneco. Aí a mãe do Andy, como o boneco já saiu fora de estoque, né, aí do nada aparece um morador de rua e oferece pra ela, não, tá aqui o boneco e tal, baratinho, um preço pra você parece uma pessoa legal, vou fazer um preço barato pra você. Olha a cara desse boneco, você daria um boneco desse pro seu filho? Cara, que eu tacava era fogo num negócio desse daí. Ela compra, aí chega em casa, dá o presente pro moleque, o moleque fica muito feliz. Só que aos poucos a amiga da mãe dele morre. Aí todas as pistas apontam pro Andy, né? Porque ele era o único que estava em casa com a amiga da mãe dele, então ninguém ia acreditar que foi o boneco, mas tinha umas pegadas pequenininhas em cima do balcão lá. Então fica todo mundo meio assim, né? E o moleque, não, foi o Chuck, o Chuck. Só que obviamente ninguém acredita. Até que depois a mãe do Andy descobre, o policial descobre. E o verdadeiro plano do vilão aí, né? É se apossar do corpo do Andy, né? Transferir a alma dele pro corpo do Andy, porque ele, como boneco ali, ele tá se tornando cada vez mais humano. Então a chance dele morrer é bem mais fácil, né? Ele tomou um tiro, ele disse que sangrou, então ele quer se transformar no moleque, até porque ainda é moleque, né? O moleque só tem 6 anos e ele ainda tem, aí vai ter um monte de vida aí pela frente. Nunca tinha passado pela minha cabeça como era a história desse filme, né? Eu fiquei bem surpreso. Tirando o começo um pouquinho lento ali, eles demoram um pouquinho para apresentar o boneco, né? Começar a primeira morte. Eu pensava que esse filme tinha muitas mortes, mas são bem poucas, que o foco é a história mesmo. Eu me surpreendi por causa disso também. Pode desagradar outras pessoas porque que esperam o boneco assassino mesmo, mas um dia assassino ele praticamente só mata 2 pessoas nesse filme. E eu acho que os efeitos animatrônicos envelheceram muito bem. Eu fiquei bem impressionado em alguns momentos. O boneco se mexia de uma forma bem realista. Tudo bem que em alguns outros planos, ou um plano na mão dele, só na perna, eu acredito que seja uma criança andando ali, né? Eles alternavam animatrônico e criança. E eu acho que fica muito bom isso. E surpreendentemente eu gostei do Andy. O moleque aqui, eu acho ele um moleque bem inteligente. Eu pensava que ele ia ser aquele molequinho burro, né, inocente. Ele é um pouquinho inocente, mas tem todo o lance do Chuck ficar mandando ele fazer as coisas, né? Ele ficar direto, o Chuck mandou fazer isso, porque senão ele disse que me matava. E o moleque sabe andar para todo canto só, ele tentando se proteger sozinho, que inclusive eu achei ele bem mais inteligente do que... eu só assisti 6 filmes de Sexta-feira 13, mas o moleque conseguiu ser mais inteligente que todos os personagens de todos esses filmes de Sexta-feira 13. Cara, sério, assista esse filme porque você vai ver que esse moleque é mais inteligente do que esse pessoal. E como eu disse, né, o começo é um pouco lento, pode ser que algumas pessoas não curtam tanto, e o filme não tem tantas mortes. E em alguns momentos é difícil acreditar que não daria pra atacar um boneco de 1 metro, né? Não daria pra derrotar. Tipo, era muito fácil ali. Ou você tacava fogo nele, ou você, sei lá, dava um chutão nele aí, despedaçava ele. Em alguns momentos, os personagens adultos, né? Mas eu vou ter que falar do Andy também. Tinham tudo para derrotar o boneco, mas ficam correndo para lá e para cá. Então, esses momentos assim vamos dizer que são os momentos de burrice do filme. E tem uma curiosidade bem legal sobre o nome do personagem, né? O Charles Lee Ray,
que ele é uma combinação de 3 nomes de assassinos famosos, né? 3 assassinos famosos, como Charles Manson, Lee Harvey Oswald e James Earl Ray. Então, já sabe, né? De comprar um boneco, ver se ele não tem essa cara feia aí. E comentei se você tem um boneco do Chuck em casa, você já quis ter um boneco dele em casa. Eu confesso que se eu pudesse eu teria, mas eu deixava ele dentro da caixa. Não mexeria nele. E eu esqueci de mostrar no começo, eu assisti o filme aqui em DVD. Esse DVD vem 2 em 1, vem o Brinquedo Assassino e o Terror em Amityville. Se vocês quiserem eu posso fazer vídeo sobre ele também. Comentem aí se vocês querem que eu traga Chuck 2, Chuck 3, a noiva de Chuck, o filho de Chuck, enfim. Tem vários filmes aí, se vocês quiserem eu posso trazer aqui. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!